Queridos, ótima semana a todos vocês. Nessa nova semana, o Criador vai falar extraordinariamente nos nossos corações. Pai, ministra nos nossos corações essa palavra de poder e autoridade sobre as nossas vidas. Fechando brechas. Nós vamos começar este novo domingo para a glória de Alvo, fechando brechas. Como assim, Érica? Queridos, lá no livro de Êxodo, o Criador instituiu que o povo dele, os israelitas, eles ungissem os umbrais da casa. Eles ungiu. E por que isso, Érica? Por que o Criador permitiu ordenou na realidade para que o teu povo ungisse os umbrais da casa? Primeiro, proteção, livramentos, salvação, santificação. Tudo aquilo que você unge em nome de Yahshua Mashiach, você está dando legalidade, você está santificando. Independente dos lugares que vieram, você está santificando. Por exemplo, quando a gente compra algum objeto, a gente unge, apresenta ao Criador, consagra ele, nós estamos santificando, porque nós não sabemos como a procedência, quem manuseou, quem entregou, onde foi feito, as pessoas que fabricam, qual legalidade que elas dão no espiritual. E a importância de nós ungirmos os umbrais, ou seja, as portas das nossas casas. Vamos começar aqui, já no livro de João, depois nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12. João, Yahshua a porta. Então Yahshua disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Assim seja. Queridos, então Yahshua deixa, nós podemos ministrar nessa palavra que Yahshua é a porta, ou seja, para nós salvarmos, para nós sermos protegidos, para nós sermos bem-sucedidos nessa terra, quem que é a porta? Qual que é a chave? É Yahshua Mashiach. Conhecer a verdade, o seu nome verdadeiro, né? Ele é a porta. Ninguém veio antes deles, né? O ladrão, qual que é o objetivo do ladrão? Roubar, matar e destruir. E Yahshua veio para trazer vida em abundância, para que eu e você fosse salvos. Por isso para que nós fôssemos salvos. Por isso ele pagou um alto preço no madeiro por nós, né? Não tem dinheiro, por isso que não existe dinheiro na face da terra que possa resgatar uma alma, que possa salvar uma alma. Sabe por quê? Porque ainda assim o dinheiro cessará, ou seja, acabará, né? Então, porque o Yahshua pagou um preço altíssimo, ele pagou um preço de sangue. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que o sangue, ele se refere na Bíblia Sagrada, trazendo para os dias de hoje, ele refere-se a uma marca naquela época das casas que ali morava o povo do Criador, que era um ato com o sangue dos cordeiros nos umbrais da casa, representaria ali que aquelas pessoas adoravam somente o Criador, né? E que aquela casa era protegida, santificada, abençoada, guardada pelo Criador. Então, por que foi instituído na instituição da Páscoa que o povo do Criador ungisse com o sangue do cordeiro? Porque o Criador ia castigar o Egito, né? E ali viria aquelas pragas, as 10 pragas. E para que a casa que estivesse ungida com o sangue do cordeiro, as pragas passariam e não parariam, ou seja, não entraria naquelas casas. Até porque quando se faz uma bruxaria, aonde que eles deixam? Diante da porta da sua casa. As bruxarias, magia negra, as feitiçarias são deixadas na frente da sua casa. Por isso que quando eu vejo, eu quebro todas. Eu disfarço todo o nome de Yahshua Mashiach. Por quê? Porque se você desconsiderar o mundo espiritual, você vai dar legalidade para atuar na sua casa. E quando é feita essas magias, essas feitiçarias, é para trazer infortúnio, infelicidade, é para trazer prejuízo, é para trazer laços mesmo que são deixados, laços, embaraços e pedras de tropeços através de feitiçarias e bruxarias que são deixados diante do portão da sua casa. Se a sua casa tem o portão de visita e o portão da garagem, você tem que ungir
ungir ambos, e não somente os portões de fora, que é externo, mas você tem que ungir todas as portas que adentram a sua casa. Eu aqui na minha casa, a gente tem o hábito de ungir as portas e as janelas, né? E ungir toda a casa, pelo menos uma vez no mês, quando a gente faz a Santa Ceia, ou seja, o partir do pão. A gente utiliza, que é o suco da uva, que representa o sangue de Yahshua. Aí nós ungimos e declaramos que essa casa é do Criador, do Salvador, que através desse sangue nós estamos, através dessa unção, que nós estamos guardados e protegidos contra pragas, né, contra doenças, contra enfermidades, contra a morte, o espírito da morte, né, que entra através da porta, da legalidade que nós damos. Então, os israelitas, além deles ungir, eles não somente ungir, a gente coloca os mandamentos atrás da porta, né? Textos bíblicos atrás da porta ali como garantia de proteção e da fidelidade do Criador para conosco, a gente sempre lembrando e recordando dessas fidelidades para conosco, né, para com as nossas vidas, né? O temor ao Criador é o princípio de sabedoria, é o temor do Criador, né? Nós declaramos todas as vezes que nós ungimos que a nossa casa é governada pelo nosso Criador, que criou os céus e terra, através de Yahshua Mashiach, que os teus anjos nos cercam com a muralha de fogo, né? Nós declaramos, ao ato de ungir, você tem que declarar, estou ungindo a minha casa no nome de Yahshua Mashiach, dando toda a legalidade de proteção, livramentos, e salvação nessa casa, que tudo que entrar seja santificado, né? Que seja para a bênção, não para a maldição, a gente declara. E que todo infortúnio, espírito da morte, tudo aquilo, toda praga que não pare diante da nossa casa, que passe correndo, sapecando para o inferno, para as profundezas do abismo. Que mesmo que faça uma bruxaria diante da sua casa, na rua, que geralmente eles fazem assim, eles colocam, sabe, na rua assim, né? Tem uns bruxos que é mais ousados, eles jogam no passeio, né? Ou às vezes joga dentro do seu quintal, dá um jeitinho pra jogar no seu quintal, que é só ousado. O diabo ousa as pessoas, deixa elas sem vergonha na cara. Então, aí o que acontece? Quando você unge a sua casa, ou seja, aquilo ali que é dentro da sua casa não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida, porque a legalidade que você deu é da proteção divina. O único que você adora é o próprio Criador. Por isso que é necessário que nós que cremos em Yahshua, nós temos que dar essa legalidade, ungir as nossas casas e declarar que o governo dela é do nosso Criador e do nosso Salvador, com seus exércitos celestiais, acampando, que acampa-se ao redor e derredor com a muralha de fogo, né, para nos guardar. Antes de sair de casa, assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver conosco, não permita que eu saia de casa. Antes de eu abrir qualquer porta, querido, eu já vou entrando, eu já levanto de manhã, bato meu joelho no chão, me prostro diante do Pai, entrego esse dia, agradeço por esse dia, peço a sua proteção sobre a minha vida, agradeço pelo pão de cada dia, agradeço pelos livramentos e proteção. Neutraliza todo o mal que eu vi, que eu consiga ver e que eu não vejo. Antes de abrir a porta da minha casa, eu já declaro, Pai, vai na frente, Yahshua Mashiach, vai à frente, neutralizando toda armadilha, todo laço, embaraço e pedra de tropeço. Ou seja, toda bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo ali que foi deixado, a adversidade que foi deixado propositalmente para trazer perdas ou prejuízos, já vai ser destruído, porque eu já dou legalidade para Yahshua ir na frente, destruindo. Antes mesmo que eu venha, ou que a minha família venha, né, atrás. E não somente isso, quando nós damos legalidade, quando nós ungimos os umbrais da nossa casa, os portões externos, internos, as portas da janela, nós declaramos que ali a proteção divina está sobre as nossas vidas. Né, que as bênçãos, o amor, a fidelidade, o companheirismo, a prosperidade, a abundância, a fidelidade, a fé, a salvação, a proteção, os livramentos está conosco. E nós declaramos mais, aonde nós colocarmos as plantas dos pés, nada, absolutamente nada poderá nos resistir. Até porque eu volto a meditar naquela palavra de Josué. Mas Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Onde você colocar as plantas dos pés, nada e ninguém poderá te resistir. E não somente isso, eu lembro também, todas as vezes que eu vou ungir as portas da minha casa, os portões, eu declaro, na época de Esté, quando os inimigos adversários queriam eliminar todos os judeus gialdins, acontecia o quê? Em vez de eles apoderarem dos judeus gialdins, foram os gialdins e os judeus que apoderaram dos seus inimigos adversários. Na hora que eu estou ungindo, eu estou trazendo à mente
reflexões da palavra que aconteceu com aquele povo. E não somente, lembro também da ordenança do povo do Criador sobre as pragas do Egito, né? Que aquelas casas que estavam untadas, né, pela presença do Criador, a unção do Criador sobre aquela casa, as pragas passavam, querido, e não entrava nas casas. As casas das demais residências daquela época lá do Egito, que não tinha a presença do Criador e não tinha nenhum filho do Criador ali, querido, o mal entrava, as pragas entravam, destruía, matava tudo. Né? Entrava a morte, entrava o espírito da morte, da destruição, assim, alavanteia. Então, quando nós declaramos, quando nós ungimos a nossa casa, a importância de nós ungirmos com o sangue do Cordeiro, por que o sangue? Porque é algo que foi pago no madeiro através de sangue, que nada pode se comparar à força e o preço, né, que foi gasto. Né? Porque o sangue, nem outro sinal, querido, é tão forte para indicar o envolvimento de uma pessoa. O sangue de Alxa, ele santifica, o sangue de Alxa, ele purifica, o sangue de Alxa, ele salva, o sangue de Alxa protege. Então, por que o sangue? Porque quando nós formos ungir, por que nós não podemos ungir com azeite? Pode fazer o ato com a gente? Pode, mas nada se compara com o suco de uva, que representa o próprio sangue de Alxa. Antes de você ungir, você tem que levantar geralmente, quando você faz a Santa Ceia, vai sobrar suco de uva. Então você pega um pouquinho e vai ungir na sua casa, os quartos, a sala, o quintal, se tiver, mas especialmente as portas, os portões, e declarando a proteção de Alxa Machia através de Alxa Machia, com seus anjos de redor, e declarando que nenhuma praga, nenhum infortúnio, nenhuma enfermidade, o espírito da morte adentra a sua casa, e que vocês sejam guardados, que a sua família seja guardada. É importante que você relata isso, que você fale sobre isso, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12, só para a gente exemplificar, meditar na Bíblia, né? Lembrando que Alxa é a porta, ele é o caminho, nós fazemos tudo por ele, através dele, com ele, tá bom, queridos? Então, Êxodo, na instituição da Santa Ceia, vamos ler toda a passagem? Vou ler toda a passagem, tá? Sentindo o coração. Eu ia ler só um versículo específico que fala sobre a unção, mas eu vou ler toda para vocês conseguirem meditar e entender o que o Criador quer falar. O Criador disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegará um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Por que nós falamos tanto, querido, da Santa Ceia, que hoje a Laodiceia prega? É uma Santa Ceia fermentada. Até o pão da Santa Ceia, ele é fermentado, ele leva fermento. Então isso aí para você ver que quando a gente conhece os nomes verdadeiros, sem fermento, né? A sã doutrina sem fermento, ou seja, até a Santa Ceia, que é instituído, que antes nós fazíamos parte da Laodiceia, ali nós tomávamos da Santa Ceia e comia do pão com fermento. Hoje, essa verdade foi revelada a nós entendemos que até o pão para a Santa Ceia deve ser feito sem fermento. Foi um pão feito na rapidez, na pressa, na correria, que é somente com farinha. Se você tiver um azeitinho, você pode jogar somente a farinha, um pouquinho de sal, ou nem às vezes nem coloca. É um pão seco para representar que não tem formosura, não tem beleza, foi algo feito na correria, na pressa. E hoje o que nós comemos, o que é servido nas Santas Ceias aí, no partir do pão das igrejas aí, dos templos, né? Que igrejas estamos nós? É um pão que pega pão de forma,
E vai lá e corta e faz, entrega lá para as pessoas. Até o pão da Santa Ceia fermentado, para você ver, né? Mas o Pai diz que o meu povo conheceria o meu nome, o meu povo, essa verdade seria ministrada para o povo do Criador. Desde quando eu conheci Yahweh e Yahshua, os nomes verdadeiros santificados, eu participo com os irmãos do Partido do Pão. É um pão sem fermento, é feito por mim mesma ou pelos irmãos que às vezes a gente reúne nas casas, né? Às vezes acontece de reunir, mas isso aí, ou então acontece da gente participar pelas lives, que tem os irmãos que fazem por live, todo mundo acompanha, ou então você também pode fazer com a sua família, que onde tem 2 ou 3 reunidos ali, a presença do Criador está, não necessariamente você tem que estar numa congregação para fazer a Santa Ceia, não. Cada um examina a si próprio, para ver, né? Eu errei, eu pequei, somos pecadores, pediu perdão, não vai pecar mais, então gerou em você ver arrependimento verdadeiro. Remorso é você pecar, ir lá e pedir perdão, e depois ir lá e passa um tempo e faz de novo. Isso aí é remorso, isso não agrada o Criador. Arrependimento é você tomar nojo daquilo que você fez, daquilo que você tem vergonha de você ter praticado. Errar humano, querido, persistir no erro é burrice. Continua. Vamos lá. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que eu comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Coma depressa e a Páscoa do Criador. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Criador. O que aconteceu? Por que o Criador direcionou o povo israelita de comer e deu direção da Santa Ceia, como deveria? Ali ele ordenou, deu a receita certinho, como tem que ser feito, não pode deixar. No entanto, quando a gente faz a Santa Ceia, tem que ser tudo certinho, conforme está na Bíblia, né? A direção do Criador, a comunhão entre os irmãos. Então ele direcionou tudo que deveria ser feito, algo feito, que fosse comer, que o povo dele comesse depressa, que representaria a Páscoa do Salvador, né? Ali viria o Salvador e o juízo dele viria sobre a terra do Egito, né? Que ele passaria ali para fazer justiça. Nos dias atuais nós estamos aguardando, estamos vendo a materialização da justiça do Criador cumprindo-se sobre a terra. Muitos ainda estão dormidos. Desperta tu que dorme. Nós estamos vendo o juízo do Criador, a justiça dele se manifestando dia após dia e ainda virá com mais intensidade. Mas aqueles que estiverem protegidos, aqueles que ungirem a sua casa, aqueles que aceitarem Yahshua, que Yahshua é a porta, né? Eles estarão guardados, eles serão purificados, eles serão salvos e protegidos dessa peste que está por vir sobre a terra, assim, desse mal que está por vir sobre a terra, assim como o povo do Criador, todos aqueles que foram ungidos, as casas que foram ungidas, querido, o mal não prevaleceu, o mal passou direto, não parou naquela casa, não adentrou aquela casa. Então, qual que é a importância de nós ungirmos? Pelo menos uma vez no mês, para reforçar, para renovar, que a proteção, que a purificação, que a santificação, que o livramento parte do trono sobre as nossas vidas. E que nós somos guardados e que nós adoramos o único Criador, que é Yahweh, através de Yahshua Mashiach. E que nossa proteção e que nossa vida é governada, é guiada por eles, que criou por ele, por Yahweh e por Yahshua, né? Porque Yahshua pagou um alto preço no madeiro para que eu e você fossem resgatados, para que eu e você fossem purificados, que eu e você fossem santificados, que eu e você fossem livres de todos os males, de toda armadilha. Então, aquelas casas do Egito que não estavam santificadas, que não estavam untados com o sangue do cordeiro, o que aconteceu? A morte entrou, os primogênitos todos foram decepados, todos perderam a vida, né? Os animais, a destruição foi imensa, foi uma devastação. Queridos, o mal pode estar do seu lado, mas ali vai passar direto, não vai parar até onde você está.
Quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos o Criador e quando nós temos temor a Ele. Então, o sangue será um sinal para indicar as casas que você se encontra. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa do Criador. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Ou seja, nós teríamos que lembrar deste dia, da proteção do povo do Criador, que eles foi guardado, porque onde a casa estava ungida com o sangue do cordeiro, ali a peste passaria, viria que tinha o sangue do cordeiro e a peste não entrava, a destruição não entraria. Assim é comigo e com você. O mal pode ser colocado diante da nossa porta está ungida, nossos portões estão ungidos, a legalidade que nós damos é pelo Criador. Querido, dali volta de onde veio e volta. Não fica. Por isso, quando eu vejo uma feitiçaria, uma bruxaria, eu desfaço no nome de Yahshua Mashiach. Porque eu sei, eu peço, Criador, faça justiça diante desse momento. Faça-me justiça. Faça-me justiça, porque nós temos que pedir Ele que a justiça dele manifeste. Então, o que nós aprendemos, o que podemos fazer? Da legalidade, atuação do Criador sobre as nossas vidas. Quando nós damos legalidade, nós somos guardados, protegidos, santificados, livres. Até os objetos que entram na nossa casa são santificados. Nós não sabemos de onde vem, mas entram já santificados, né? Então esse sangue, ele refere-se para marcar a casa que é protegida pelo próprio Criador, né? Que quando o castigo passar, quando o mal passar ou tentar parar, não prevalece ali, não consegue permanecer, não consegue prevalecer. Então o povo do Criador, eles obedeceram e passaram o sangue do cordeiro na porta, como sinal de proteção, sinal de livramento, sinal de santificação, sinal de santidade, sinal de salvação, né? Não somente ungir, mas o povo do Criador tem o hábito, os judeus têm o hábito de colocar, eu esqueci o nome que fala, são os mandamentos dentro do negocinho assim, e deixa colado atrás da porta. Eu tinha esse hábito, desde criança mesmo, sem conhecer esse nome verdadeiro do Pai. Minha família tem esse hábito de colocar atrás das portas textos bíblicos, né? Lembrando a proteção minha, aquele que guarda, aquele que provém dentro da minha casa, aquele que livra, aquele que salva. Eu já tinha, querido, quando a gente é predestinado para conhecer a verdade, quando a gente é chamado, é escolhido desde o ventre da nossa mãe, a gente já faz situações, a gente já tem atuações que a gente nem sabe se identificar, nem sabe explicar, mas com o tempo, com os anos, com a revelação é chegada e a visão é aberta. Então nós temos hábito do Criador, porque o ruar dele já faz com que a gente já faça isso, de colocar versículos bíblicos atrás das portas, dentro de casa, né? Ali determinando, declarando que aqui quem entra é o poder do Criador, né? O mal não prevalece. A legalidade que nós damos é a presença dele. E ali você tem os versículos como proteção, né? Por isso que eu falo que antes de dormir você tem que orar para se blindar, para fechar brecha. Então, querido, nessa nova semana, em nome de Yahshua Mashiach, que você possa se blindar, né? Participar do partir do pão, né? E depois que você partiu o pão, lembrou, né, daquele momento, daquele sacrifício que Yahshua fez na cruz por nós, para resgatar. O preço que ele fez, ele foi pelo sangue, né? Pela pisadura dele nós somos curados, pela pisadura dele nós somos livres, salvados, santificados. O nome de Yahshua são tão santificados que nós somos lavados, purificados. Então é poderoso demais, né? Então, naquela época não adiantava ter apenas o cordeiro, mas tinha que aspergir o sangue do cordeiro nas portas como sinal de livramento, salvação, proteção, adoração ao Criador. Entende, querido? Como é importante a gente fazer esse ato, continuar fazendo, para lembrar a memória de Yahshua, da instituição da Santa Ceia, da Páscoa, que Yahshua foi no madeiro, querido. Ele deu sua vida, ele pagou pelo meu resgate. Quando nós aceitamos ele, nós estamos dizendo assim para ele: obrigado pelo sofrimento que ele fez no madeiro por mim e por você. Agora, quando nós rejeitamos ele, sabe o que acontece? Nós estamos desprezando todo o sacrifício que ele fez por nós. Então é importante ungir a casa? Sim, porque exerce influência espiritual, exerce poder, autoridade.
A importância de nós ungir a porta das nossas casas exerce influência espiritual com o objetivo de abençoar, de proteger, de livrar as pessoas dessa casa, de enfermidade, do anjo da morte, de infortúnios, de que os seus bens materiais venham estragar, venha ser destruído, com a forma de proteção, de livramentos contra perdas, contra o espírito de prejuízo, o espírito de trancar-rua, ou seja, trancar tudo, trancar seus negócios, trancar seu trabalho, trancar sua vida financeira, trancar sua vida espiritual, né? Travar tudo, porque quando você unge, você está protegendo não somente a você, mas protegendo a sua casa, protegendo a sua família, né? Evitando que o espírito destruidor, o devorador, entre na sua casa, danifique as suas coisas, né? Estraga os seus objetos, mas que ali você está dando legalidade, tudo que está dentro da sua casa, inclusive você e sua família, são santificados, curados, protegidos, salvos pelo sangue do Cordeiro, que é Yahushua Mashiach. Ali você está protegendo a sua família, protegendo a sua casa contra o anjo da morte, que invadiu que invade muitas casas. Você vê que do seu lado pode acontecer infortúnio, que do seu lado, por que muitas casas, você vê testemunhos que teve uma tempestade, uma grande tempestade que destruiu tudo, e uma casinha só fica ali em pé, e as demais todas caem por terra, porque ali tinha proteção do Criador, porque ali estava o Todo-Poderoso guardando contra os infortúnios, contra as pragas, contra os espíritos do prejuízo, os espíritos da miséria, da ruína. Entende, querido? Quando você consegue entender isso, a sua vida avança aceleradamente. Então, queridos, quando você unge a sua casa... Então, queridos, para finalizarmos, quando nós ungimos, nós estamos dando legalidade e proteção sobre a nossa casa e sobre o povo do Criador. Ou seja, nós estamos declarando o mundo espiritual, que nós cremos no Criador e que Ele é o nosso guarda, e que o guarda de Israel não dormita. Entende? Então, porque, só para finalizarmos aqui, existe portas no mundo espiritual que representam a vida, que é algo novo, ou uma barreira, ou uma chance extra que você tem. E tem a porta espiritual, que é quando você dá legalidade, tanto para o bem quanto para o mal. Que é o céu, é uma escolha que você vai fazer, tanto de céu como inferno, certo e errado, Yahushua ou diabo. Qual que é a sua escolha? Quando nós ungimos e quando nós damos autoridade no mundo espiritual, para que Yahushua venha guardar a nossa casa, para que Yahushua venha guardar a nossa família, e quando nós fazemos esse ato profético de ungir a casa, dando legalidade de proteção, nós estamos dizendo que a nossa escolha é Yahushua Mashiach, que aqui não, diabo, fora daqui. Entende? Então, a escolha é você que faz. O céu ou o inferno é você que faz. O certo e errado é você que faz. E quanto à vida... Agora vamos analisar o mundo natural, que representa algo novo, que pode entrar para sua casa, algo de bênção, uma nova chance, uma nova oportunidade. Agora, quando você não unge, quando você não dá legalidade para o Criador atuar na sua vida, ali é como uma barreira, um impedimento, e você fica vulnerável ao acesso do mundo espiritual, das demandas espirituais contra a sua vida. E quando você não aceita e não dá legalidade para essas demandas, é você rejeitando-as e ungindo a sua casa e declarando no mundo espiritual que aqui quem manda, quem governa essa casa e essa família é Yahushua Mashiach. Automaticamente a presença, a essência de Yahushua, que é amor, domínio, emoções, alegria, benignidade, vida, santidade, né? Que Yahushua representa a santidade. Através de Yahushua, quando nós o aceitamos, nós estamos dizendo... estamos sendo salvos, aceitando a salvação. Quando nós não aceitamos, nós estamos rejeitando. Então eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração, e pelo poder e autoridade do nome de Yahushua Mashiach, eu neutralizo agora, ou seja, eu destruo agora no mundo espiritual toda demanda de bruxaria, feitiçaria, magia negra, magia branca, toda obra contrária, todo altar de Baal lançado diante da porta da sua casa, do seu portão. E declaro no mundo espiritual que toda legalidade espiritual que nós aceitamos, permitimos que adentre a nossa casa, tudo que provém de Al e Yahushua.
Fora isso, nós rejeitamos, nós renunciamos e declaramos: por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, nós não queremos nem saber, mas volta destruída, anulada. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Que todo laço, embaraço e pedra de tropeço diante da sua casa, das suas portas da sua casa, seja agora destruído pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Que eu abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Graça e paz. Aleluia. Assim seja.